Lucas capítulo 14, do versículo 31 ao 33. Nos traz uma ilustração, a saber, do próprio Cristo, que nos diz assim: ó, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra, repita comigo, a guerra, contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser o meu discípulo. Quando o Senhor nos traz essa ilustração, Ele coloca condições e termos. Condições e termos nos são apresentados diariamente, da hora que você acorda, à hora que você dorme, todo dia. Nós temos um livro ali na Vinde que fala sobre liderança, e tem gente que diz, não, sobre liderança não. Já imagina que alguma teoria de comportamento que... Não, você lidera alguma coisa. Não estou falando isso para vender o livro para você, não. Eu só estou dizendo que às vezes se vê isento a uma responsabilidade, te coloca em um lugar de isenção, de neutralidade. E essa isenção e essa neutralidade provoca naturalmente um senso de não estou nem aí. É como se você dissesse, bom, eu vou esperar que decidam e depois que decidirem eu me posiciono. Ou eu vou esperar que façam e depois que fizerem eu tomo uma atitude. Eu vou esperar que em algum momento alguém tome a frente e depois que tomar a frente eu vou fazer algo. Saiba que tantas pessoas sofrem com esses conceitos dentro da sua própria casa. Porque ficam esperando que alguém se posicione para que as coisas vão para o devido lugar. Ontem nós estávamos aqui no nosso culto de casais, irmãos. A gente trata coisas tão pessoais no culto de casais que não dá nem de transmitir ao vivo. Porque são coisas pessoais e recheadas de movimentos eternos. Que nos colocam no lugar de uma responsabilidade enquanto igreja, enquanto cristãos, discípulos de Jesus, que chega uma hora que você não tem que fazer conta, se você vai ganhar, se você vai perder, qual que vai ser, mas é necessário fazer, é preciso fazer. E esse nível de consciência, ele vai aumentando. E esse aumentar da consciência vai aumentando conforme você segue caminhando com Cristo. E a palavra nos instrui e nos traz essa revelação, trazendo, através desse texto, um exemplo muito simples de que aqueles que vão guerrear determinadas batalhas precisam calcular exatamente quais são os riscos, as demandas e os recursos necessários. Jesus usa isso para dizer o seguinte, se você vai entrar numa guerra, você precisa entender muito bem com o que você está lutando, com quem você está lutando. Ele dá o exemplo de um rei com outro rei e faz conta. Você tem X no seu exército, o outro tem Y. A conta não vai fechar. Se você vê que você não vai dar conta, você vai procurar uma alternativa. E no meio dessa alternativa, tem essa clareza nesse texto dizendo o seguinte, antes de você se meter com algo, por favor, calcule riscos. Não se meta no que não é para você se meter, sem você ter a percepção necessária do que pode ou não acontecer. E em meio a esses riscos, eu pego a nossa fé e coloco ela como balizadora. Mas, por favor, se faça responsável e assuma uma responsabilidade sobre o avanço que você tanto tem orado acerca do que precisa viver ou do que deve viver, segundo o que o Senhor te revelou. Em meio a esses cálculos, a esses riscos, olhar para a Escritura e ver que talvez no meio da sua jornada em guerras, batalhas, lutas que você se envolveu, pessoas liberaram com o dedo na sua mão, talvez dizendo assim diz o Senhor, palavras que não vieram da parte de Deus, mas te estimularam a tomar decisões sem você literalmente não estar totalmente comprometido com aquilo.
E você ousou e deu uma canetada, ou fez um movimento, liberou uma palavra, colocou o dinheiro na frente, e logo, com o passar do tempo, você se mete em verdadeiras frustrações sobre a fé. Porque aquilo que iria acontecer, não aconteceu. E aí se coloca em risco uma série de coisas, dentre elas a própria fé, que faz com que você se mova e caminhe, sendo esse o motivo que você está aqui nessa noite. Eu acredito que em São Paulo você tenha bons restaurantes, bons lugares para frequentar, mas você disse, eu não vou começar minha semana da mesma forma. Eu quero entender a movimentação do Senhor e quero receber essa liberação na minha vida. E eu sei que você está aqui e não vai sair daqui da mesma forma que você chegou. Porque a presença de Deus se torna esse balizador de movimento. Por outro lado, nos coloca em um lugar de dependência e total compromisso com o que está acontecendo. Quando você recebe palavras, se move, e essas palavras não são confiáveis, você precisa medir o seu nível de espiritualidade para você caminhar debaixo de uma convicção. Repita comigo, convicção. Essa convicção vai exigir de você movimentos de fé e certeza. A fé é a certeza das coisas que se esperam e não se veem. Se é uma certeza, se move e se apresenta como uma convicção. Se é uma convicção, o passo a seguir, você não pode estar com o teu pezinho tremendo, não. Você tem que estar cheio. Fica tranquilo que não é o jogo do Corinthians que está rolando ali atrás. É uma gincana bíblica. Sabia? Nossos jovens contra as crianças. E depois eu vou fazer com o pastor Roberto e com o pastor Marco, porque é com torta na cara. A gente já se organizou, a gente vai discutir aqui. O livro em questão nessa noite do desafio bíblico é Abacuque. Nós vamos mergulhar nele, quem não souber vai tomar torta na cara, vai ser bem legal. Depois você vai ver as fotos, quem trouxe seus filhos, saibam que eles vão sair com um chantilly pelas orelhas. Doce como mel. Esse movimento coloca a gente no lugar de responsabilidade. A gente sonhava em ter um filho. Tivemos um filho. Quando fomos ver a gestação andando, tudo acontecendo, logo nasce o filho. As responsabilidades acerca do filho. Quando você ora para que isso aconteça, não é que você faça conta financeira. É o quanto você está disponível e disposto a viver todas as responsabilidades acerca de um nascimento. E aí a família literalmente se converte a um movimento comum. E ao se converter a esse movimento comum, ela caminha debaixo de uma fé prática que estabelece nos seus tudo o que eles vão precisar para crescer de forma saudável. Você está me entendendo? Então, fazer conta é necessário. Mas a conta no reino do Espírito nem sempre 2 mais 2 é 4. E nem 5 mais 5 é 10. Quando o Senhor manda eu fazer conta, eu fico apreensivo, a Viviane me conhece, eu estou me movimentando, a gente se organizando, conversando sempre com a nossa contabilidade, com o nosso financeiro, para fazer as coisas todas corretas. Irmão, a gente é tão crente com dinheiro que o nosso contador vai vir pregar aqui no mês de setembro. Pensa num homem crente, é o nosso contador. Sabe tudo, da entrada, da saída, da despesa, sabe tudo. O homem de Deus, pastor Douglas, meu amigo lá do Mevan. E no meio de todas essas leituras, tem hora que eu faço conta, eu vou, anoto, eu venho, eu anoto. Digo, meu Deus, quanto é que custa esse negócio aqui, Senhor amado? O sangue de Jesus tem poder e tem poder. Aí você faz a reza, você faz o mantra, você começa a fazer conta, você diz, Jesus amado. Só para lembrar uma coisinha para você. Olhe para quem está do seu lado e diga, amanhã vence outra parcela. Olhe para ele. Se você acordar e tiver um dinheiro na sua conta, você já sabe o nosso Pix, né? Você deixou salvo, você diz, eu vou ajudar a pagar a segunda parcela desse negócio aqui. Pá. Pastor, mas não venceu, mas no dia 10, outra vence no dia 20. Nossas parcelas são bem... Vamos pagar de uma vez isso aqui, irmão. Ajuda o crente. E, pastor, mas você não ganha dinheiro, não, que nasceu para ganhar dinheiro. Foi você. E você vai ficar milionário, você vai ficar cheio de dinheiro. Em nome de Jesus. Depois você ficar cheio de dinheiro, você dizima, você oferta, você congrega. Pastor, mas eu não dizimo, então você não congrega. Pastor, mas eu não acredito no dinheiro da igreja. Seu chato, você está sentado numa cadeira confortável que custou R$340.
Faz assim, ó a cutucada. Eu começo a fazer conta em casa, eu fico nervoso. A Viviane, Paty, me conhece só no olho, assim, ó. Não sei você, irmão. Mas quando eu estou com a sobrancelha meia torta, ela já sabe qual é que é, já. Ela diz: o que é, amor, que está agitado? Eu digo: tua mulher de vez em quando te olha assim? Quando ela olha assim para mim, ela está dizendo assim: você não entendeu ainda? Você não entendeu ainda? Que a conta não fecha mesmo? Que nunca fechou? Que nunca fechou no final do culto? Não. Eu não olho, irmão. Não termino o culto, eu não olho quanto é que entrou, quanto é que não entrou, irmão. Eu me benzo, eu saio, eu entro no carro. Eu vou ver amanhã de manhã. Amanhã de manhã a gente vê o que aconteceu, fica tranquilo. Irmão, se você não tem ouvido sua esposa, por favor, ouça ela. Porque ela geralmente já tem razão. E aí no meio desse ter razão, quando ela faz o negócio, eu saio de perto brabo com ela. Daqui a pouco eu volto com o celular e mostro para ela. Aí o que ela faz? Ela tem razão. Homens, mulheres, fechem os ouvidos. E todas as mulheres fechando os ouvidos. E por favor, fecha aí. Homens, ouçam suas esposas. Ouçam elas. Se a conta não fecha, por que você vive fazendo conta desesperado? Eu não vivo de desespero. Mas tem hora que me dá um friozinho na barriga, me dá. E no meio desse friozinho da barriga a gente caminha. Pastor, mas você não está correndo riscos? O texto está dizendo outra coisa. Eu estou falando de responsabilidade. E uma coisa é ser responsável, outra coisa é ser neurótico. Uma coisa é ser mão de vaca, mão fechada, avarento. Outra coisa é ter responsabilidade sobre o que precisa ser feito. E um temor no coração sobre fazer de uma forma correta. E você precisa entender a diferença dessas coisas. Não é pressão. É um senso, é temor. Não chame de medo, chame de temor. E em meio ao temor, administre o que é do Senhor. Com maior honraria do que se fosse seu. Por isso que você consagra os seus recursos. Por isso que você reconhece o altar. Por isso que você move-se de uma maneira prática em relação ao dinheiro. Não é porque você é religioso, mas porque você entendeu a sua fé de uma forma prática, financiando tudo o que está acontecendo, investindo seus recursos e trazendo sustentabilidade. Amém? Somos todos responsáveis. Em meio a isso, essa fé que lhe prometeram, que lhe colocaram numa enrascada, você em algum momento para, puxa o freio de mão, engata a primeira, desliga o carro e diz: bom, vamos entender onde erramos. Aonde foi o momento em que eu caí? Aonde foi o momento em que eu fiquei de lado? Aonde foi o momento em que eu me perdi? Aonde foi o momento em que me arrancaram as vísceras e eu nem percebi? Eu estava caminhando por fé e deu errado. Irmão, quando você ouve ao Senhor, ao ouvir ao Senhor, naturalmente você conhece a sua voz. Ao conhecer a voz do Senhor, todas as palavras proféticas que vêm em sua direção, elas chegam e adentram o seu universo, afirmando coisas que em você já queimam. Você sabia que no culto de oração amanhã, na sala de oração que nós temos aqui das 20 às 22, nós temos testemunhos absurdos de gente às vezes que chega, senta numa cadeira dessa e chora e dobra o seu joelho e não pede nada para Deus, e por causa do ambiente vai aprendendo a ouvir a voz, vai aprendendo a se mover nessa questão do profético, e logo começa a receber palavras específicas, e essas palavras vão servindo como nutrientes, interruptores que vão batendo, que vão trazendo direção, que vão apontando. Eu tenho amigos meus que me mandam textos no meu WhatsApp, às vezes eu estou pensando uma coisa, daqui a pouco, digo, o que é? Vou dar uma olhada, digo, eita Deus. E daqui a pouco vem uma, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra, daqui a pouco vem outra. Essa semana eu passei a semana toda com o pastor Luiz. Toda. Estava hospedado aqui perto, pegando 6:30 da manhã e deixando no hotel 1h da manhã. E coisas no carro, falando, dizendo e tal. Daqui a pouco o telefone dele tocava.
E quando o telefone dele tocava, ele atendia no viva voz e lá vinha uma resposta daquilo que ele estava falando. E andando, recusou um convite numa sexta-feira para estar em determinada movimentação. Ele disse, não, eu tenho uma palavra com meu amigo, eu quero estar ali, eu não vou fazer nada. Eu só vou estar ali. E chegar lá naquele lugar, houver liberações sobre ele, sobre passos que vão ser dados somente o ano que vem na Europa. Coisas que você caminha por uma convicção e começam a te tocar como verdadeiras sinetas à sua volta, dizendo o seguinte, ó, fica aí, esse é o caminho, segue adiante, mas não fique vendendo suas emoções e colocando as suas emoções na mesa, a fim de você ficar procurando fantasiosamente no mundo profético alguma palavra diferente para a sua vida. Não é assim que funciona. A palavra para a sua vida é uma. Você sabia disso? E essa palavra, ela foi escrita na eternidade, antes de você vir para esse mundo. E quando você acessa o Senhor, você abre essa caixa de arquivos, reivindica essas informações, e isso em você vai tomando forma. Gente que se perde no pastorado, sendo que tem palavras para ser um milionário. Gente que se perde na sua empresa, porque não obedeceu uma palavra para ser um evangelista. Gente que faz a sua casa perecer porque não entendeu o equilíbrio entre fazer, entre ser, entre responsabilidade. Que decidiu não caminhar com um friozinho na barriga, com temor, se esforçando para as coisas acontecer, porque decidiu cruzar a perna porque algum dia profetizou alguém. Não. Vamos lá. E aí, Senhor, o que tem para hoje? E você vai andando nisso. Aprende a caminhar nisso e essa dependência. Logo você vai encontrando outro crente mais estranho que você. E aí começa a conversar com o crente. E o crente diz, cara, esse culto foi uma doideira. Diz, é verdade. Dá um abraço aqui, até semana que vem. Deus abençoe. Cara, você viu na terça-feira, discipulado de homens. A gente está ouvindo, está se conhecendo. A gente já sabe o nome um do outro. Você viu que legal que está na quinta-feira, você viu? A gente está congregando, a gente está se movendo, a gente está se envolvendo, a gente está entendendo como as coisas funcionam, como as coisas acontecem. É o rio, irmão, que está correndo. Você precisa entender que há um rio correndo, por favor, não fique à margem disso. No próximo sábado, no próximo domingo, o pastor Cristiano Barroso vai estar comigo aqui, com a gente aqui, junto com o Reuel, com a Dani, vai passar o sábado o dia todo. No domingo à noite vai estar ministrando para a gente aqui. Ele é o pastor, assessor do apóstolo Luiz Hermine, também líder do ministério do Mevan Music, lá em Itajaí. E nós estávamos conversando, indo, conversando, falando, indo, vendo. Daqui a pouco a conversa foi indo para um lado, para o outro. A gente estava abraçado no carro, ele dizendo, Israel, a gente está junto, cara. Tantos anos a gente está junto, mano. Vamos para cima, vamos fazer. Eu disse, beleza, Cris, mas ó, que lindo, né, cara? Eu nem te convidei. Tá tudo tão bonito, tá tudo tão lindo. Ele disse, que coisa estranha, né, que acontece. Eu digo, é verdade. E a gente fica feliz com esse acontecer das coisas, com esse fluir, com esse andar. E logo você vai percebendo que nesse caminhar, você não é quem faz acontecer. Você é quem se dispõe ao movimento que realiza. E quando você se dispõe ao movimento que realiza, é como se você estivesse naquela esteira do aeroporto, que é em linha reta. Todo mundo está caminhando numa velocidade ao lado. Você coloca o pé naquela esteirinha que parece que está muito devagar. E você caminhando na velocidade dos outros, através de uma revelação, acaba chegando primeiro, porque entendeu que você precisa caminhar e não ficar inerte numa esteira que vai te conduzir. É um princípio de velocidade de escada rolante. Aprendi com a minha Viviane em São Paulo. Não fique do lado esquerdo, senão você te atropela. E o paulistano atropela mesmo. Mulher com bolsa, então, te leva de boca na escada rolante. Imagina o sulista lá do meio do mato, num shopping lotado, véspera de Natal, de mãozinha dada com a minha princesa. A gente num shopping, eu quero do ladinho da escada rolante, né? Daqui a pouco ela me pega pelo braço e diz, fica do lado de cá, porque do lado de cá a coisa pega. Daqui a pouco você só vê aquilo assim. É gente com pressa. São Paulo, gente com pressa, combina. Até a escada rolante tem um mecanismo para você entender a velocidade das coisas. Pastor, mas então o que eu devo fazer? Mova-se.
Mova-se. Caminhe. Ah, pastor, mas eu tenho uma palavra para ficar parado. Fique parado jejuando. Fique parado orando. Fique parado buscando. Pastor, mas essa semana eu não vou fazer nenhum outro movimento tal. Tá tudo bem ali. Depois manda para mim esse meme aí. Tá tudo bem aí? E ele dizer, sai em nome de Jesus. Entidade do sorriso. É estranho, mas tá tudo bem. A gente precisa colocar outro ar-condicionado do lado de cá para cá, porque senão a gente vai morrer aqui dentro. Esse altar aqui, irmão, agora tem esse negócio que é quente, isso aqui, ó. Jesus amado. É. Amém. Tá tudo certo. Olha só. Pastor, e a forma do movimento? Eu já sei como é que as coisas funcionam. Mas você precisa entender o tempo da aplicação. Lá em João, capítulo 2, Jesus transformou água em vinho. Não precisa abrir, não. Lá em Mateus, capítulo 4, Satanás pressiona Jesus para que ele transforme pedra em pão. Pastor, eu já entendi o mecanismo da transformação do negócio. Não, relaxa. Talvez tenha coisas que você aprendeu há tantos anos atrás que hoje você só precisa aprender a dobrar o seu joelho, abaixar a sua cabeça, se inclinar ao Senhor, dedicar a sua vida ao Senhor e fazer com que o Senhor venha e te traga direções, dê um atualizar aí na sua vida, e esse atualizar não te revele o novo, porque o Senhor sempre foi o Senhor, as palavras do Senhor sempre foram as palavras do Senhor, mas te posicione nesse tempo a fim de você receber uma instrução contemporânea à sua realidade. As coisas não funcionam como na década de 90, não. Nem no início dos anos 2000, é tudo tão diferente. E perceber que o Deus que não muda se move. E se ele se move, caminhar debaixo do movimento do Senhor, é entender que esse movimento do Senhor requer sensibilidade e percepção sobre o que ele está fazendo. E aí é onde a gente se sujeita. É onde a gente se desarma do modelo. E ao se desarmar do modelo, a gente caminha debaixo de um senso protetivo. Olha só, se funcionou um dia, não significa que hoje vai funcionar do mesmo jeito. Só que não insista nisso. Se desarme. Qual é o modelo, pastor? O modelo é Jesus. E qual é a forma, pastor? Vocês são pentecostal, batista, conservador, reformado? Irmão, a gente é bíblico. E daí? A gente é vulnerável ao Senhor. Tem um monte de movimentação que você acha que no Mevan é doutrina. Na verdade é só movimento. E um movimento você escreve a lápis. O que é fundamento, você escreve a caneta. E quando você escreve o fundamento errado, você descobre que aquela borrachinha miserável que existia, um lado azul e um lado vermelho, o lado azul nunca apaga o que você escreveu a caneta, mas o cara da papelaria disse que era para caneta. Então, quando você estabelece um fundamento errado, ainda que você busque uma forma de apagar, você vai deixar marcas. Cuidado com fundamentos equivocados. E se você se move conforme o rio, você entende que o movimento da curva, o movimento da ascensão, o movimento da queda, seja qual for, se em algum momento o Senhor mandar você ir para a esquerda ou ir para a direita, não fique preso na forma. Seja conduzido pela forma. E a forma é a forma do Espírito. Aí você pega aquele movimento que você estava fazendo, você vem com a borrachinha, você apaga. Você recalcula a rota e entende exatamente para onde as coisas estão indo. E isso é dependência do Senhor. Por favor, saia do seu saltinho alto, confortável, do seu conhecimento e vem para baixo. Como vem para baixo, pastor? O senhor não está num lugar alto, no Espírito, eu vim aqui para receber uma oração, o senhor está me chamando para vir para baixo? Estou te chamando para vir para baixo. Porque quando você conhece o Senhor, você é naturalmente convidado para amadurecer. Você é convidado para se elevar, você é convidado para crescer.
As pessoas olham para você e dizem, cara, você precisa crescer um pouco mais. Você precisa crescer, você precisa se buscar, você precisa entrar numa estatura, você precisa entrar em determinados lugares, aí você cresce. Aí depois que você cresce, naquele tempão que você gastou para crescer, no conhecimento, quando você começa a ouvir alguma coisa, você começa a ouvir mensagens do reino, e o evangelho do reino vai te provocando para entrar num lugar de governo. Quando você chega nesse lugar de governo, você é desafiado a se tornar como uma criança. Quando você percebe alguém que caminha na sua fé, no movimento de ascensão, buscando um crescimento e uma visibilidade acerca da sua vida, é porque ele ainda não chegou num ápice de maturidade, a fim de entender que, se não for como uma criança, jamais entrará no reino dos céus. E isso não tem a ver com salvação. Salvação você pode alcançar buscando postos, buscando lugares, buscando visibilidades. Você encontra a salvação se batizando e confessando o nome de Jesus. Ainda que a vida continue toda atravessada, de qualquer jeito, de qualquer forma, você vai encontrar salvação. Pois há uma fusão entre o Espírito de Deus e o Espírito do homem. Você pode negar isso e aí vem a ter problema. Mas reino é outra coisa. Talvez o seu movimento de isenção em relação à fé tenha se perdido porque nas decisões você tenha tomado partidos equivocados. Como Paulo menciona, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e aí no meio de toda aquela confusão de quem era quem, as pessoas esquecem de que elas pertencem ao Senhor. E pertencer ao Senhor é nos colocar num lugar de responsabilidade, entender a visão, entender a forma do movimento, mas estar conectado com Ele e não se isentar de congregar. Pastor, mas meu negócio é com Deus, não é com o homem. Talvez o que você precisa está nessa pessoa que você não conhece que está aí do seu lado. Sabia? Que às vezes segurando na mão de alguém, dizendo ora por mim, você colocar a mão no ombro vai destravar coisas na sua vida, que vão mover você de tal forma e vão destravar o seu caminhar, porque alguém orou por você e esse alguém tinha uma chave que você sozinho não era capaz de lidar com ela. E aí você fica dizendo que o teu negócio é com Deus, não consegue se conectar aqui no horizontal e continua vivendo a mesma vidinha, da mesma forma, do mesmo jeito. Entenda uma coisa. A forma, ela pode mudar, mas a forma do Cristo, esse movimento, esse fluir, ele permanece. E o fluxo é contínuo. E está disponível a mim e a você nessa noite. Amém? Você está me entendendo, irmãos? Compreender isso. Vamos em 2 Samuel. Meu amigo pastor Cleiton. Capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Repita assim comigo. Não posso dormir em cima da espada. Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra. Quem saiu para a guerra? Lembra que Jesus fala sobre reis lá? Lembra? Que a gente leu? Naquela época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Essa palavra, quando ela vem até aqui, que traz esse texto indicando especificamente uma cidade e um povo, é aquela palavra que você ouve naquele culto pentecostal de que a vitória foi dada. Quem aí que é a vitória? O crente tira o paletó. Aí quando você lê depois do ponto, você encontra um problema. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Pode deixar aqui nesse texto, por favor? Porque, qual é o cenário? O cenário é Davi já de boa. As guerras já estavam com uma intensidade meio que dominada. A regrinha já estava certa. Sabe aquele negócio? 2 Pai Nosso, 5 Ave Maria. Acende uma velinha aqui, uma velinha ali. Vem no culto do Mevan, faz assim, pronto. Daí sai daqui, vai trabalhar, abençoado, porque o teu santo é forte. Mas a rotininha continua a mesma. Vai seguindo na rotininha.
Aí no meio da rotininha você começa a abrir exceção, dizendo, não, já sei qual é que é. Já entendi. Eu já sei qual é que é do movimento. Eu sei as músicas que o pessoal do music canta. Eu estou em casa. Tá de boa, pastor, tá tranquilo. Aí você começa a ter uma percepção de uma guerra que você não calcula o quanto que essa guerra pode gerar consequências. Esse Davi permaneceu em Jerusalém, obviamente é uma série de cumprimentos de palavras acerca da sua própria equipe. Que existem narrativas específicas sobre textos específicos, do qual as pessoas tentando privar Davi de suas responsabilidades ou dos riscos de perdê-lo, também o incentivavam a não ser tão participante em relação ao que acontecia no fronte. Mas Davi, entre o que falavam aos seus ouvidos e entre o que o Senhor havia dito a ele, ele escolheu ficar em Jerusalém. Lembra da forma e da forma? Preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus disse aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do Espírito. Nesse caso, a palavra para Davi era, vai para frente, teu negócio ainda não acabou, segue adiante. Ele permaneceu. Pastor, mas então a Bíblia diz para mim ficar em Jerusalém ou para mim não ficar em Jerusalém? Depende do tempo da sua vida. Depende do tempo da sua existência. Depende do estágio em que você está vivendo. Tem hora que você tem que levantar e sacudir a poeira e Tem hora que você tem que permanecer, dobrar o seu joelho e ficar quieto e dizer, pastor, presta a chave da igreja porque eu vou ficar ali naquele canto jogado ali durante uma semana, porque eu não sei exatamente como é que a coisa está rolando, como é que vai acontecer, quais são os próximos passos, eu estou meio que no desespero, porque eu sinto que eu tenho que parar. Está tudo bem aí? Olhe para quem está do lado e diga, não durma em cima da espada. Próximo, meu amigo. Uma tarde. Irmão, aqui é uma tarde, tá? Geralmente o horário que você levanta da cama é de manhã. Só para te lembrar. Uma tarde. Davi se levanta da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Foi dar ali aquela voltinha, né? Estou por ali. Do terraço. Ali mesmo, naquela tarde. Viu uma mulher muito bonita. Tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. O problema de estar fora do tempo entre permanecer e não permanecer é você envolver os outros. Porque geralmente quando você está fora do eixo, você envolve outras pessoas à sua volta que não tem nada a ver com a polenta, irmão. Não tem nada a ver com o angu, não tem nada a ver com a questão, não tem nada a ver com a situação. Mas são fiéis ao que você diz. Você sabia que você é um influencer? Talvez você não tenha milhares, milhões de seguidores no seu Instagram, no seu Facebook. Mas quando você começa a postar lá uma salada de fruta, misturando Renê Terra Nova com Danduque, com Luiz Hermínio, faz aquela salada assim, sabe? Na sua timeline, vira um monte de print, um monte de coisa. As pessoas vão dar uma olhada e vão dizer, o sangue de Jesus tem poder. Agora eu já não sei mais se eu uso talite, se eu uso kippá, se eu guardo sábado, se eu não sei qual é que é. Aí você pega a timeline da pessoa e... Misericórdia. Não, esse aqui é reformado, não, esse aqui é batista, isso aqui é da Umbanda. Chico Xavier como frase motivacional. Aí você vai indo. Você vai passando. E as pessoas que estão em volta dão aquela curtida e dizem, é isso aí mesmo. Isso aí. Um dia, lembrei de uma... Posso contar, né, amor? Congregava numa igreja muito simples, irmão. Sabe aquela igreja de bairro que tem umas frestas na parede, assim, que entrava um vento gostoso? Eu sou lá de uma região muito fria de Santa Catarina. Sabe aquele sábado à noite gostoso, -3? Você está no culto, parece que você está dentro da geladeira da Skol. Aí, gelado, tem o termômetro lá, você olhava no termômetro e... Era absurdo. As vacas fora, você batia em cima da vaca assim, caía geada dela. Poça d'água congelada, era normal. Essa era a minha vida. Você que é turista, bem bonitinho você, né? Coloca um cachecol.
se enrola em volta de uma lareira de um hotel, com chocolatinho quente, né, Roberto? Aí tira aquela selfie e diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloca a cabecinha no ombro assim para ficar meigo. Aí no outro dia você dorme até as 10, porque você está passeando, né? Ruim é acordar 15 para as 6 da manhã de bicicleta, nevando, e descobrir que um asfalto nevado em cima se torna um sabão. E você vai mesmo reto na curva e graças a Deus que a gente aprende com os precedentes dos amigos que já ficaram pendurados numa cerca por causa de um asfalto que virou um sabão. Eu estava numa igrejinha dessa, irmão, e a gente estava num culto. E estava um pastor que o pastor era muito louco. Ele orava e a galera se endemoniava mesmo. Era uma coisa... Aquilo era demônio subindo em paredes, calando forro. A gente preocupado porque a parede ia cair. E aí tinha 2 irmãos gêmeos. E esses 2 irmãos gêmeos, um deles estava endemoniado na frente. Pastor, você está rindo disso? Não, é que eu achei engraçado mesmo. Só lembrei disso agora. Não tem nada a ver com o meu esboço. Mas só aqui a nível de oração. Aí um deles estava ali e começou aquela coisa, né? E o outro irmão, eles tinham lá uns 10, 11 anos. E um estava aqui e o pastor: sai em nome de Jesus e tal. E o outro estava na cadeira, daqui a pouco ele levantou e disse: é isso aí, Joel, não saia. Tava torcendo pelo irmão. Não saia mesmo. Tipo, resista, né? Tipo, eu tô contigo, tenho a torcida aqui para você. Quando você faz um monte de coisa errada, tem um monte de gente torcendo por você, não sabendo que na verdade você está perdido. E aí a galera está torcendo. Vai dar tudo certo, toma uma palavra aí, toma uns versículos, toma um monte de coisa para você. E você está lá, perdido. Procurando juntar o quebra-cabeça. Sabe aqueles quebra-cabeça desgraçado de 1.500 peças? Que você tentando montar o quebra-cabeça para entender o que é. Jerusalém, você para ou você vai. Depende da estação, depende do tempo. Aí é sensibilidade. É o quanto que você caminha com o Senhor, que vai dizer o quanto que isso vale de verdade. Ficar, permanecer ou ir, avançar. Por favor, o texto. My friend. Disseram-lhe. Já envolveu outro. É isso aí, Joel. Está aqui. Está na Bíblia. É Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o hitita. Esse texto já tem no seu conceito e no seu desenrolar tudo aquilo que você já sabe. Quem aqui não sabe o desfecho da mensagem, levante a sua mão. Por favor, não vou te julgar. Obrigado, a gente ganha 5 minutos. Você não sabe? Davi tinha esposas. Davi ficou de migué no palácio. Em ficar de migué no palácio, viu a esposa de outro homem. Se interessou por essa esposa. Mandou seus servos buscá-la. Essa mulher passou a visitá-lo regularmente. Seu marido estava na guerra. Quando o Davi percebe junto a essa mulher estava grávida. Estando ela grávida, ele manda chamar o marido. Olha o barraco. Depois que ele chama o marido da mulher para deitar com a mulher, para a mulher pensar que o filho era do marido. Mas o marido era tão fiel a ele que o cara não saía do palácio. Ele disse: eu não vou sair da guerra. Está despertando, irmão. Está despertando, é hora do remédio. Aí a coisa fica tão feia, e Davi se apresenta como um homem tão miserável em suas mazelas, que arruma um jeito de colocar o soldado, que era muito fiel a ele, em frente de batalha. E esse cara morre por causa da traição de Davi para com os seus, dessa mulher para com os seus. E disso há uma série de desenrolamentos que você vai entender. Depois a gente conversa sobre isso. Tá bom? No meio dessa situação, você descobre que alguém dormiu em cima da espada. Porque a guerra era lutada com espada. E guerra que é lutada com espada, irmão, espada não é para você dormir em cima dela, não. Espada você dorme com ela na mão aqui. Você fecha um olho e o outro fica aberto. Você está atento. Você está atento para a guerra. Você está atento ao que vai acontecer à sua volta, o que tem que acontecer na sua vida, o que tem que desenrolar. Você está com esse negócio aqui na sua mão.
E você está lutando quando tem que lutar, mas está esperando a volta de Jesus. A volta de Jesus vai ser como um ladrão para quem não está esperando, irmão. Para quem está esperando, eu já sabia, percebi os sinais, entendi o movimento. Dormir em cima da espada é gerar situações para você, para quem acredita em você, para quem depende de você, para quem precisa de você. E no meio de todo esse desenrolar vai gerar um monte de gente frustrada. Porque você não caminhou debaixo do que o Senhor tinha para você. Ah, pastor, mas Davi estava cansado, ele estava exausto. Descanse. Pode descansar, mas não em cima da espada. Com a espada na mão, de preferência. E depois que você descansar, por favor, não levante à tarde, levante de manhã cedo, faça o que precisa ser feito. Não fique perdendo tempo. Você não tem mais tempo para perder. Não fique perdendo tempo. Caminhe em direção ao Senhor. Descanse até que você esteja apto a voltar a fazer o que você vinha fazendo. Mas, por favor, faça isso no tempo certo. E, mais um conselho para você. Não fique gastando energia naquilo que você tem que ficar se justificando o tempo todo. Sabe como é meu nome? Meu nome é Israel. O PR na minha frente não me coloca num lugar maior subjugando a sua vida. Ele me coloca num lugar de fundamento. A fim de você ter direção na sua movimentação. Eu não tenho que ficar afirmando o meu pastoreio, o meu apacentamento, o meu encargo nessa cidade. Eu não tenho que ficar afirmando isso às pessoas. Meu nome é Israel. Então, se eu ficar justificando toda hora que eu sou pastor, que eu sou pastor, que eu sou pastor, que eu sou pastor, coisa chata. Não precisa, tá? Caminhe com o seu nome. O que tem em você nesse momento, talvez é o que não vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos. As coisas podem mudar. Você está me entendendo, irmão? Viva esse sobrenatural de forma responsável. Agora, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Primeira Coríntios capítulo 3, versículo 1 e 2. Irmãos, Paulo está escrevendo a Corinto, amém? Não pude falar a vocês como espirituais, mas como carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Esse texto, quando Paulo traz essa ilustração, ele coloca uma coisinha muito interessante, que é difícil de perceber com quem já tem certa caminhada de fé. O Elcio é um querido nosso. Levanta a mão, Elcio. O Elcio se batizou, irmão. Vamos aplaudir o nome de Jesus pela vida do Elcio. O cabelo do Elcio é meio estranho, mas ele é gente boa. Elcio, eu só falo isso porque eu não tenho cabelo. É inveja. O Elcio se batizou. E a gente tem conversas e troca ideia, e ele conversa com os outros pastores da casa, e sai conversando com amigos, e falando, e no discipulado de homens, ele não tem problema de levantar a mão e tirar dúvidas sobre isso. Nós falamos isso de os rudimentos, os fundamentos da fé, que uma vez estabelecidos de forma correta, vão gerar segurança para o seu crescimento espiritual, e isso não diminui ele em absolutamente nada. Agora, falar com um crente de muitos anos, às vezes trazer coisas básicas, informações básicas, geram verdadeiras crises existenciais. Porque a pessoa não consegue considerar o fato de que é necessário voltar ao leite. Porque o leite é necessário. E você que é pai, que é mãe, você que lida com criança, tem um sobrinho, você sabe o quanto que a fase do aleitamento ela é essencial na vida de uma criança. Porque ela desenvolve, o leite desenvolve como alimento tudo aquilo que o seu sistema digestivo, a sua imunidade vai encontrar acerca do seu desenvolvimento. E se não for feito isso de maneira correta, isso é comprovado cientificamente, que lá na frente serão os futuros diabéticos, hipertensos e tantos outros problemas, porque a infância não foi bem condicionada. E em meio a esse bem condicionado, voltar ao leite da fé não é uma ofensa, porque isso de verdade faz com que você encontre essa imunidade existencial na sua caminhada.
Porque quando você tem um fundamento correto, você já não vai mais viver de crises existenciais. Porque as crises existenciais, elas caem por terra no momento em que você estabelece essa imunidade existencial e blinda o seu coração, a sua mente e nutre o seu espírito através do Espírito de Deus, fazendo com que as informações que cheguem até você passem por um filtro chamado consciência. Quando somos estimulados a participarmos de movimentos do céu, movimentos de ajuntamentos, movimentos de reuniões, nós caminhamos nesses movimentos sendo pressionados em todo momento a enxergarmos com os nossos próprios olhos. A boa notícia é que os próprios olhos, num processo de maturação, de conhecimento e entendimento, se convertem nos olhos do Senhor, com a instrução do próprio Cristo que diz: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Ou seja, você vai encontrar um caminho não só para fora, mas vai se perceber iluminado por aquilo que recebeu por direção. E isso não é só uma estatística de crente frustrado em algum lugar ou caminhando de um lugar para o outro. Essa é uma estatística assustadora que cabe a qualquer ser humano. Dos que têm dinheiro para pagar cursos para descobrir o seu propósito, dos que não têm e vivem vasculhando a internet para encontrá-lo, esquecendo que o seu propósito verdadeiro está em Cristo, nessa identidade eterna que se revela a mim e a você o tempo todo, às vezes a conta-gotas, às vezes com verdadeiras enxurradas, torrentes na nossa mente e no nosso coração, fazendo com que a gente seja estimulado na nossa fé e continuemos caminhando nesse processo de desenvolvimento. Coloque a mão no seu coração assim e repita comigo: eu não posso ter medo do aleitamento. Não tenha medo disso. Trabalhe fundamentos. Trabalhe a sua vida, trabalhe a sua fé. E tenha nesse trabalhar essa liberdade, da qual tanto eu quanto você vamos desfrutar cada dia mais e mais, por aquilo que o Senhor tem a nos revelar, em nome de Jesus. Amém? Olha só, sobre isso, compreenda que há um pequeno presságio, e eu já vou concluir, nós vamos orar. Esse presságio está naqueles que tocam a sua vida de alguma maneira. Entenda de forma clara. Você descobre uma paternidade legítima em pessoas que não enxergam somente a sua utilidade. A paternidade não enxerga somente a sua utilidade. Ela reconhece a sua identidade. E se uma paternidade legítima reconhece a sua identidade e não se relaciona com você somente por causa da sua utilidade, você vai descobrindo que no passado tempo não são os seus resultados, mas o quanto do vínculo gerou proximidade. E essa proximidade produziu coisas para o reino, que não é da instituição e nem na denominação, é o reino do Senhor, que é muito maior do que eu e muito maior do que você. E nós, como bons participantes, precisamos usar dessas ferramentas, sem dormir em cima da espada, atentos, nos nutrindo com leite no tempo que for necessário, até que o alimento sólido, até que para o alimento sólido estejamos todos prontos, em nome de Jesus. Se coloque em pé, vamos orar. Irmãos, chega uma hora que você precisa entender. Chega uma hora que você precisa viver isso. Chega uma hora que você precisa dar um passo a mais. Chega uma hora que você precisa vir mais para perto. E eu falo para você: pastor, eu preciso de acompanhamento pastoral. Tem uma equipe extraordinária no Ministério de Homens aqui para você, homem. Pastor, eu sou mulher, eu estou precisando de acompanhamento, eu estou precisando abrir meu coração, eu estou precisando sentar um pouco para ouvir. Vem, tem mulheres extraordinárias aqui para cuidar de você, do seu casamento, da sua casa, apontando, segurando na sua mão e não gerando demandas voláteis na sua caminhada, mas gerando fundamentos que vão fazer você entender de uma vez por todas o quanto que andar com Jesus é seguro. Então pare de ter medo. Chega de medo. Vamos adorar ao Senhor, em nome de Jesus.